Bom, gente, Ricardo, engenheiro fundador da empresa Brasil ao Cubo aqui com vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouco dessa questão da industrialização da construção civil que vem acontecendo e também como que eu enxergo, qual a minha visão desse entendimento dessa modernização que vem ocorrendo aí ao longo dos anos em relação à construção civil mundial e também o movimento que vem acontecendo aqui no Brasil com o surgimento de algumas construtechs que vem desenvolvendo alguns trabalhos bem legais aí, como Tec Verde, a própria Brasil ao Cubo também, e alguns outros segmentos também, de paredes de concreto. Eu acho que a gente está começando a viver um momento bem interessante em termos de engenharia, em termos de industrialização da engenharia no Brasil. Então acho que é um tema bem relevante e vai ser interessante a gente trocar essas figurinhas aí para passar um pouco daquilo que eu enxergo também em termos de futuro e a minha visão de tudo aquilo que a gente vem surgindo e de tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo. E eu vou falar hoje enquanto Brasil ao Cubo, enquanto engenheiro fundador da Construtech Brasil ao Cubo, empresa esta que trabalha com um modelo construtivo, construção modular off-site. Então a gente está falando aí de obras que são feitas dentro de um parque fabril, depois de um segundo momento elas são transportadas, né? Então é uma obra maior, fatiado aí em fatias menores, depois a gente coloca em carretas ela para poder transportar e depois faz a acoplagem desses módulos por meio de guindastes. Então aí a gente desenvolve sistemas plug and play para todas as áreas, né? Então a gente está falando de todas as instalações são plug and play, então estamos falando de água, elétrica, né? A questão de esgoto, acoplagem de qualquer módulo um ao outro, a gente consegue ter aí uma certa facilidade na hora de acoplar, visto que a gente projeta dessa maneira. Vale salientar que um projeto de construção industrializada off-site, ele é muito complexo, né? Então, o grande segredo de uma construção industrializada que tem aí o seu sucesso lá na ponta é um projeto bem elaborado. E isso a gente elabora com tecnologia BIM, então a gente consegue aí compatibilizar todos os projetos para que a gente possa visualizar, quase que fabricar a obra em meio virtual, depois fazer a acoplagem lá na hora e ter aí uma celeridade muito grande, uma assertividade também de custos, de materiais, de mão de obra muito específico, porque tu industrializa todo o processo, né? Além também de que as intempéries da natureza que lá ocorrem numa obra convencional, dentro de um ambiente controlado, por exemplo, se a chuva lá acontecer, a obra continua acontecendo. Então isso é interessante também porque tu consegue ter aí uma programação mais específica para este modelo de construção, né? A Brasil ao Cubo, ela acaba de entregar o primeiro prédio que ela faz, né? Então um prédio aí de 8 andares, realmente ou edifício level, um prédio que nos valida para que a gente possa explorar mercados que antes a gente não vinha explorando, que são mercados de edifícios múltiplos andares. Este primeiro a gente está falando de um prédio comercial, então a gente fez aí um teste de 8 lajes acopladas aí em 20 dias de instalação, realmente foi um período bem curto, e entre fabricação e montagem a gente está falando de 100 dias, então realmente em paralelo, em comparação ao modelo convencional de construção em concreto armado, a gente julga aí ter algo em torno de 8 vezes mais rápido que o modelo convencional na hora de entregar uma obra dessa. Então, por isso que começa a fazer muito sentido. Além da sustentabilidade que é trazida no modelo de construção modular off-site, né, um processo industrializado, porque a gente consegue colocar aí para materiais, por exemplo, o tamanho de uma parede, eu consigo comprar um painel, o meu fornecedor vai lá e me entregar, especificamente com 2,70 ou 3 metros ou 2,80, de acordo com o que eu projetar. O que diminui aí a questão de desperdício consideravelmente. A gente está falando aí de algo em torno de 3% de uma obra dessa é desperdício, comparado com obras convencionais aí que muitas vezes possam até chegar em 1/3, né, daquilo que tu gasta numa obra. Então a gente está falando aí de 30%, 33%, quase que passa a ser desperdício numa obra convencional. E comparado ao modelo um pouco mais industrializado, né, na verdade um pouco mais não bem industrializado, que é o que a gente entrega, realmente tem um ganho muito significativo. Então a gente está observando também que essa sustentabilidade trazida por esse sistema é algo muito bacana, muito interessante, porque a gente precisa enxergar
o mundo para os próximos anos, para as próximas gerações também, de acordo com aquilo que a gente enxerga em termos de sustentabilidade, né? Esse movimento ele já tem que ocorrer desde já, para que lá 2030, 40, 50, a gente tenha já o resultado, colhendo esse resultado que está sendo plantado nos dias atuais. Então a Brasil ao Cubo tem um foco também nessa questão de entrega de obras mais sustentáveis, que é isso que a gente está enxergando. Como eu já comentei, o edifício Level, que é o primeiro edifício feito dessa maneira na América Latina, volumétrico, off-site, então são blocos de 3,75 por 15 metros de comprimento, a gente está falando de 56 módulos acoplados um ao outro, um ao lado do outro, um em cima do outro, né, a ponto que a gente faça essa montagem em 20 dias, né? Então o edifício Level é um edifício comercial, mas facilmente a gente consegue explorar isso para obras residenciais, como de fato a gente vem aí já com uma perspectiva para o próximo e segundo prédio Brasil ao Cubo, ele já tem aí um viés voltado para as residências, né? Moradias realmente para que as pessoas possam estar em estúdios ou até mesmo apartamentos para que elas possam habitar num prédio aí feito dentro de uma fábrica. E isso realmente é uma grande revolução na questão de construir a construção civil brasileira, porque a gente consegue industrializar todo o processo e toda a cadeia fica interligada ao ponto de a gente entregar um produto lá com sustentabilidade, com qualidade e uma celeridade realmente muito fantástica comparado aí com um modelo convencional de construção. Com isso, o investidor ou até mesmo a incorporadora que vai construir dessa maneira consegue ter uma receita em termos de faturamento. Vamos supor uma laje corporativa, por exemplo, eu consigo fazer a locação deste andar muito antes do que no modelo convencional. Então eu consigo gerar uma receita muito antes do que comparado com o modelo convencional, o que faz com que no final da última linha lá da planilha orçamentária que tu fez, essa obra passa a ser até mais barata que o modelo convencional, visto que eu estou antecipando um faturamento. Então realmente é uma coisa bem fantástica. Imagina-se que a gente consiga nos próximos meses, anos aí, industrializar ainda mais essa questão de que hoje a gente tem quase que um protótipo, foi o MVP da Brasil ao Cubo, essa questão de um prédio, né? A gente já vinha elaborando aí edificações mais horizontais, né? Mais horizontalizadas, então a gente está falando de obras até três andares, a gente já tinha feito. Mas de fato um prédio de 8 andares é o primeiro. E aí isso começa a fazer com que a gente comece a enxergar que quanto mais industrializado o processo, mais barato essa obra fica, né? Então a Brasil ao Cubo hoje a gente é uma empresa que trabalha com industrialização, mas a gente tem muito o que evoluir também, né? A gente sabe que o nosso Parque Fabril ainda ele precisa ter aí uma indústria 4.0 embarcada, então é isso que a gente está enxergando para os próximos meses aí, ter um nosso novo Parque Fabril já voltado aí com a indústria 4.0, ter um pouco mais de automação, um pouco mais de robótica dentro de um Parque Fabril, porque aí tu consegue ter aí despencar esses custos e aí tu vai ter aí uma competitividade muito interessante comparado ao modelo convencional. Uma outra questão que algumas pessoas me perguntam, e aí eu gosto de deixar frisado aqui, é uma questão, mas gente, como é que vocês estão fazendo para quebrar um pouco desse paradigma que existe, né? Como bem sabido, né? Nós sabemos aí que se constrói no Brasil da mesma maneira praticamente, lógico, teve alguns movimentos acontecendo ao longo desses últimos anos, mas praticamente há um século se constrói da mesma maneira no Brasil, né? Então, como quebrar esse paradigma? Como que o meu cliente vai se sentir em comprar um produto industrializado e como que ele vai se sentir morar lá dentro? Como é que ele vai pensar? E isso é uma pergunta assim até mesmo recorrente aqui para mim, e a minha resposta em relação a isso é que sim, lá em 2013, 2012, 2013, quando eu comecei com a ideia de fundar uma empresa, Brasil ao Cubo, muito por aquilo da bagagem, um background já adquirido em outras obras industriais e também de steel frame, e também com esse background adquirido, lá em 2013, muito embrionário essa questão da construção modular off-site, mas já com uma visão de que um dia faria sentido. Então foi um processo aí de 7, 8 anos até que a gente chegasse aí uma expertise suficiente para fazer um prédio, né?
E lá a visão que eu tinha sempre foi mais clara de como que eu mostro para o mercado que receber uma obra pronta de fábrica faz sentido, né? Mesmo que o paradigma existisse, né? Visto que a construção acaba ocorrendo da mesma maneira, então eu precisava quebrar essa cultura brasileira de se construir de maneira quase que artesanal, né? Basicamente era isso. Então, o meu entendimento é que eu precisava quebrar isso. Então, ao longo dos processos, algumas obras que a gente foi entregando acabaram endossando, né? É porque existe duas questões também que fazem com que essa questão do medo, que é o MID, né? Na verdade, o medo da inovação, o medo, a incerteza e a dúvida que a gente tem em relação a qualquer inovação, isso não sou eu que estou falando, quem está falando isso, Gustavo Caetano, um dos maiores empreendedores aí do Brasil, e ele cita que a gente combate muito facilmente o MID, que é a dúvida, incerteza e medo, com endosso e reputação, né? Endosso é quem é que compra de ti? Esse player que está comprando de ti, está comprando de maneira recorrente? Se está comprando de maneira recorrente, por que ele está comprando várias vezes? Então, porque o produto é bom, tem alguma questão benéfica aí, né? Então, acaba que endossa realmente o produto. E uma segunda questão é a reputação, né? Quem que está falando de ti? Que mídia espontânea vem falando de ti? Então, a Brasil ao Cubo acabou adquirindo isso ao longo desses processos aí, desses anos que a gente acabou industrializando, e acabou quebrando um pouco desse paradigma, e hoje já chega clientes aqui, por exemplo, que falam, eu não tenho talvez dinheiro para comprar uma residência agora da Brasil ao Cubo, mas quando eu construir, eu vou construir com vocês, porque já está nascendo com esse pensamento de industrialização as pessoas. Eu acredito que essa próxima década vai ficar muito marcado isso. As pessoas elas já estão nascendo, principalmente os jovens, eles já estão nascendo com essa questão da industrialização da construção. Aquele modelo antigo de construção eles nem conhecem, nem vão conhecer e vai ficar para trás. Então o entendimento é que essas pessoas, essa nova geração que vem surgindo, eles vão sim querer investir o seu dinheiro, o seu capital, no modelo construtivo que seja mais industrializado, que tenha um processo mais bem elaborado, que tenha a questão da sustentabilidade evidenciada. Então para mim isso está claro, isso vai sair ao natural, a gente não precisa forçar a barra. Basicamente, lá em 2012, 2013, quando eu comecei, existia um preconceito muito grande, mas hoje eu não tenho mais esse problema assim em relação àquilo que está sendo entregue, os produtos que a gente está entregando em termos de qualidade, sustentabilidade, acabaram endossando e gerando uma reputação muito boa para a gente pudesse quebrar esse paradigma. Então, o que eu enxergo para os próximos anos, a próxima década, realmente vai ser um boom histórico na construção civil brasileira, em termos de industrialização, não só pela Brasil ao Cubo, mas várias Construtecs que vem nascendo. E realmente aquela empresa que não enxergar que a industrialização da construção civil de fato chegou no Brasil, ela vai ficar para trás. Então é super importante observarmos isso e estarmos atentos a isso. Quando eu falo nós engenheiros civil, nós arquitetos, nós aí da cadeia da construção civil. Então a gente vai precisar de fato enxergar. Inclusive algumas incorporadoras já estão começando a ver esse desenvolvimento acontecer, como a Tenda, por exemplo, agora lançando sua próxima fábrica aí, que eles querem estar desenvolvendo essa questão do wood frame, então que são obras aí painelizadas, então consegue fazer aí a modularização dessas paredes, que já saem prontas aí com as instalações, assim como a Tec Verde, hoje o principal case aí, hoje frame no Brasil, referência aí na construção civil brasileira, que muito nos motivou também para que a gente pudesse inovar, já vem desenvolvendo aí há mais de uma década. Então isso é muito importante, então este movimento vem acontecendo e é bom estarmos atentos, incorporadoras, construtoras, vamos enxergar isso de fato como uma melhoria. A questão da sustentabilidade ela precisa ser evidenciada, a questão da industrialização civil ela precisa cada vez mais estar evidenciada e ser o foco daquilo que a gente enxerga para um futuro melhor para as nossas gerações em termos de sustentabilidade, de economia. Então é isso, meu recado é esse. Bom, gente, para mim foi um prazer poder falar aí com vocês. Brasil ao Cubo, portas abertas, qualquer informação além disso que foi passada neste vídeo, vocês podem me contactar, tem as minhas redes sociais, aí LinkedIn, próprio Instagram, Facebook da empresa, e a gente vai desdobrando aí essas informações e vamos trocando figurinhas, porque a vida é um eterno aprender e eu aprendo sempre, e aprender, ganhar e dividir é um dos 3 verbos da Brasil ao Cubo. Desejo sucesso a vocês e nos vemos no topo. Muito obrigado.